Você já sentiu aquele vazio inexplicável depois de uma intensa jornada espiritual? Aquela sensação estranha de que algo mudou profundamente em você, mas o mundo ao seu redor parece não ter percebido? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Esta promessa divina se cumpre de maneiras que nunca imaginamos, porque o despertar espiritual não é o fim da jornada. É apenas o começo de uma transformação que vai além do que a maioria das pessoas consegue compreender. O que parece perda é preparação. O silêncio que vem depois da tempestade espiritual não significa abandono. É o sinal mais claro de que você cruzou um portal que poucos têm coragem de atravessar. Aquilo que agora parece solidão será testemunho de como Deus trabalha nas sombras, moldando seu caráter quando ninguém está olhando, preparando-o para um propósito que ainda não foi completamente revelado. Não é coincidência, é propósito. As sensações estranhas, as mudanças inesperadas, o desconforto com o que antes parecia normal, tudo isso faz parte de um plano maior. Deus não permite nada sem razão. O que você está vivenciando agora é o processo de alinhamento entre seu espírito transformado e seu corpo, suas emoções e suas relações. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Você pode sentir como se as estrelas tivessem deixado de brilhar. Aqueles momentos intensos de revelação, as sincronicidades que pareciam saltar diante de seus olhos, os números repetidos no relógio, as mensagens que apareciam exatamente quando você precisava. De repente, tudo parece ter se aquietado. E você se pergunta, o que aconteceu com a magia? Será que me afastei de Deus? Em Eclesiastes 3, verso 1, somos lembrados que, para tudo há um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O silêncio que você experimenta agora não é um sinal de abandono, mas de evolução espiritual. Quando seu despertar espiritual termina, um dos fenômenos mais desconcertantes é justamente este: a ausência do caos emocional e das explosões de energia que antes pareciam confirmar que você estava no caminho certo. É como se as cores vibrantes tivessem dado lugar a tons mais suaves, como se o volume tivesse sido baixado. Este silêncio pode parecer vazio, talvez até assustador, porque você se acostumou ao constante bombardeio de sinais. Porém, Deus não permite nada sem razão. O que parece perda é preparação. No princípio da jornada espiritual, você precisava desses sinais externos como confirmação. Era como uma criança aprendendo a andar, necessitando do apoio constante dos pais. Mas agora, você está aprendendo a caminhar sozinho. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios 13, verso 11. O universo não precisa mais gritar para chamar sua atenção, porque você aprendeu a ouvir os sussurros. Este é um dos paradoxos mais belos da jornada espiritual. Quanto mais profunda sua conexão se torna, menos dependente você fica de sinais externos. É semelhante ao relacionamento entre esposos que estão casados há décadas. Eles não precisam de grandes gestos românticos a todo momento, porque desenvolveram uma intimidade que transcende o superficial. Da mesma forma, seu relacionamento com Deus está maduro o suficiente para existir na quietude. A história de Elias ilustra perfeitamente este princípio. Após uma dramática demonstração do poder de Deus no Monte Carmelo, onde fogo caiu do céu consumindo seu sacrifício, Elias esperava encontrar Deus novamente em manifestações grandiosas. Porém, como lemos em 1 Reis 19, versos 11 a 13, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio no suave murmúrio de uma brisa. Foi no silêncio que Elias encontrou a presença mais profunda de Deus. Quando os sinais diminuem,
Você está sendo convidado a uma forma mais elevada de percepção espiritual. Não é coincidência, é propósito. Você não perdeu sua conexão. Pelo contrário, ela se tornou tão integrada à sua existência que não precisa mais se manifestar de maneira dramática. A sabedoria que antes você buscava fora agora habita dentro de você. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, verso 16. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando o despertar espiritual, acumulando experiências transformadoras, participando de retiros, lendo livros sagrados, praticando rituais. Elas perseguem constantemente aquele sentimento de êxtase, aquela certeza momentânea de que existe algo maior. Mas poucas chegam a compreender que o verdadeiro propósito do despertar é justamente transcender a necessidade dessas experiências. O que agora parece solidão será testemunho de uma fé madura que não depende de validação constante. Uma mulher compartilhou como, após anos de intensa busca espiritual, sentiu-se abandonada quando as experiências místicas que tanto valorizava começaram a rarear. Durante meses, ela interpretou isso como um sinal de regressão, de afastamento do divino. Orava com mais intensidade, jejuava, participava de cultos buscando recuperar aquelas sensações. Até que um dia, durante um momento de quietude, percebeu que sua busca desesperada por experiências extraordinárias tinha se tornado uma forma de idolatria. Ela estava adorando as manifestações de Deus, não Deus em si. Quando essa compreensão a atingiu, sentiu uma paz diferente de tudo que já havia experimentado. Não a euforia dos momentos de êxtase, mas a serenidade profunda de quem finalmente entendeu que já estava em casa. Esta transição da busca constante para o estado de ser é semelhante à jornada dos israelitas no deserto. Durante 40 anos, eles dependeram de manifestações diárias do poder divino. A coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite, o maná que caía toda manhã. Estas eram as sincronicidades, os sinais, as confirmações que eles precisavam enquanto ainda estavam se formando como nação. Mas ao entrar na Terra Prometida, muitos desses sinais cessaram. O maná parou de cair, as colunas desapareceram. Era hora de viver não mais como peregrinos dependentes de milagres diários, mas como habitantes de uma terra onde a presença de Deus estava estabelecida de maneira mais sutil e permanente. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O fim das grandes manifestações é o início de algo muito mais profundo. A capacidade de reconhecer o divino no ordinário, de encontrar significado não apenas nos grandes momentos de revelação, mas na simplicidade do cotidiano. É aprender a ver Deus não apenas quando Ele move montanhas, mas quando Ele sussurra através das pequenas coisas da vida. O escritor e teólogo C.S. Lewis descreveu este processo como a substituição do pensamento dramático pelo pensamento real. Ele observou que muitos cristãos confundem a emoção religiosa com a espiritualidade autêntica. Quando os sentimentos intensos passam, como inevitavelmente passarão, eles acreditam ter perdido algo precioso, quando na verdade estão sendo convidados a uma fé mais madura e substancial. Se você está passando por este processo de quietude, após um período de intensa atividade espiritual, saiba que não está regredindo. Como um músico que não precisa mais olhar para as notas, porque a música já está em seus dedos, ou como um artista que não precisa mais pensar conscientemente em técnicas porque elas se tornaram parte de quem ele é, sua espiritualidade está se tornando mais integrada ao seu ser. O que antes exigia esforço consciente, agora flui naturalmente. Deus não permite nada sem razão. O silêncio que você experimenta não é vazio. É cheio de possibilidades, como uma tela em branco esperando para revelar uma obra-prima.
é um convite para ouvir de maneira diferente, para perceber o divino, não apenas nos grandes momentos de iluminação, mas na gentileza de um estranho, no sorriso de uma criança, no nascer do sol, na quietude de uma tarde chuvosa. O que parece perda é preparação, como uma semente que precisa ser enterrada na escuridão antes de brotar, ou como uma borboleta que passa pelo aparente silêncio do casulo antes de abrir suas asas. Você está em um período de transformação silenciosa. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12, verso 24. Muitos místicos e santos, ao longo da história, falaram sobre este estágio da jornada espiritual. São João da Cruz chamou-o de a noite escura da alma. Não porque seja um período de afastamento divino, mas porque é um tempo em que Deus opera de maneiras que transcendem nossa compreensão sensorial e intelectual. É um tempo em que somos purificados de nossos apegos, até mesmo as experiências espirituais, para que possamos buscar não os dons, mas o doador. Não as bênçãos, mas aquele que abençoa. O apóstolo Paulo entendeu profundamente esta dinâmica. Ele, que havia sido arrebatado ao terceiro céu e recebido revelações extraordinárias, chegou a um ponto em sua jornada onde compreendeu que a verdadeira força espiritual se manifesta na fraqueza, no silêncio, na aparente ausência. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, verso 9. Quando seu despertar espiritual termina e os sinais diminuem, você pode se sentir tentado a buscar novas experiências, novos mestres, novas práticas, qualquer coisa para recuperar aquela sensação de estar conectado. Mas a verdadeira sabedoria está em reconhecer que você não precisa mais dessas muletas. O silêncio não é um convite para buscar mais barulho, é um convite para aprofundar sua capacidade de ouvir. O que agora parece solidão será testemunho de sua maturidade espiritual. Como Abraão, que teve que deixar sua terra e sua parentela para seguir uma promessa que ainda não podia ver completamente, você está sendo chamado a uma jornada de fé que transcende as confirmações visíveis. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, verso 1. Uma das lições mais profundas que Jesus ensinou foi justamente sobre esta transição. Após sua ressurreição, quando apareceu a Tomé que duvidava, permitiu que ele tocasse suas feridas como prova de sua realidade. Mas então disse: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, verso 29. Jesus estava anunciando uma nova era de fé, não baseada em manifestações físicas de sua presença, mas em uma conexão mais profunda que transcende os sentidos. Quando o barulho externo diminui, você começa a notar sutilezas que antes passavam despercebidas. É como quando você está em uma floresta. Inicialmente, pode ouvir apenas os sons mais evidentes: o vento nas árvores, o canto dos pássaros maiores. Mas à medida que se aquieta e ajusta seus sentidos, começa a perceber sons mais delicados: o zumbido de um inseto, o movimento quase imperceptível de pequenos animais na vegetação rasteira, até mesmo o som da sua própria respiração, tornando-se parte da sinfonia da natureza. Da mesma forma, quando as grandes manifestações espirituais se aquietam, você começa a perceber a presença divina em detalhes que antes ignorava, na sincronicidade sutil de um encontro inesperado, na palavra perfeita, que surge no momento exato, na paz que permanece mesmo em circunstâncias difíceis. Não é coincidência, é propósito. Um pastor compartilhou como, após anos de ministério marcado por experiências poderosas de cura, profecia e manifestações sobrenaturais, entrou em um período de aparente seca espiritual.
Não havia mais as confirmações dramáticas a que estava acostumado. Inicialmente, questionou sua própria fé, sua chamada, sua conexão com Deus. Mas com o tempo, percebeu que estava sendo convidado a ministrar de uma forma diferente, não a partir de experiências extraordinárias, mas a partir de uma presença constante e compassiva. Descobriu que podia tocar vidas de maneiras mais profundas, através de uma palavra gentil, de uma escuta atenta, de pequenos gestos de bondade, do que através de grandes demonstrações de poder espiritual. Esta transição nem sempre é fácil. Nossa cultura valoriza o espetacular, o imediato, o visível. Somos condicionados a buscar resultados tangíveis, confirmações constantes. Por isso, o período de quietude após o despertar espiritual pode ser desafiador. Você pode se sentir tentado a duvidar, a questionar se tudo o que viveu foi real, se ainda está no caminho certo. É nesse momento que precisa se agarrar à promessa de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. Deus não permite nada sem razão. Se os céus parecem silenciosos, se as sincronicidades diminuíram, se os sinais já não são tão evidentes quanto antes, é porque você está sendo preparado para uma forma mais profunda de percepção espiritual. Como um pai que gradualmente remove as rodinhas da bicicleta de uma criança, não para que ela caia, mas para que descubra sua própria capacidade de equilíbrio, Deus está removendo os apoios visíveis para que você descubra a força da fé que transcende as confirmações externas. O que parece perda é preparação. O silêncio não é ausência, mas presença de uma qualidade diferente. É como a diferença entre um amor adolescente, caracterizado por grandes gestos românticos e emoções intensas, e um amor maduro, marcado por uma profundidade silenciosa que não precisa de constante validação. A escritora espiritual Evelyn Underhill comparou esta fase da jornada espiritual a um nadador que, após muito esforço para aprender a flutuar, finalmente descobre que a água o sustenta naturalmente quando ele se entrega. Da mesma forma, quando você deixa de lutar por experiências espirituais e simplesmente se entrega à presença divina, descobre que sempre esteve sustentado, mesmo nos momentos de aparente silêncio. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Você olhará para trás e compreenderá que os períodos de silêncio foram tão sagrados quanto os momentos de revelação intensa. Entenderá que o divino nunca esteve ausente, apenas se manifestando de maneiras que sua consciência estava aprendendo a perceber. Há uma história antiga sobre um discípulo que foi até seu mestre espiritual, queixando-se de que não conseguia mais sentir a presença de Deus como antes. O mestre pediu que ele enchesse 2 taças com água. Uma delas estava limpa, a outra cheia de lama. "O que você vê?" Zrenia perguntou o mestre. "Na primeira taça vejo meu reflexo claramente. Na segunda, não consigo ver nada", respondeu o discípulo. O mestre então esperou em silêncio. Aos poucos, as partículas de lama foram assentando no fundo da segunda taça e a água começou a clarear. "Agora, o que você vê?" Zrenia perguntou novamente. "Começo a ver meu reflexo também na segunda taça", disse o discípulo. "É assim com nossa percepção do divino", explicou o mestre. Quando estamos agitados por muitas experiências, pensamentos e emoções, é como se nossa água estivesse turva. Mas no silêncio, quando permitimos que tudo assente, a clareza retorna e podemos perceber o que sempre esteve presente. O que agora parece solidão será testemunho de uma fé que transcendeu a necessidade de sinais. Como Moisés, que no início de sua jornada precisou da sarça ardente, das pragas, do mar vermelho que se abriu, mas que com o tempo aprendeu a reconhecer a voz de Deus no silêncio do monte e na intimidade da tenda do encontro,
você está sendo chamado a uma forma mais profunda de comunhão. Não é coincidência, é propósito. Este silêncio que você experimenta agora não é um ponto final, mas uma vírgula na narrativa de sua jornada espiritual. É um tempo de integração, de assimilação, de preparação para o próximo capítulo. Como o intervalo entre as batidas de asas de uma borboleta, aparentemente imóvel, mas essencial para o voo. Quando seu despertar espiritual termina e os sinais diminuem, você não está perdendo sua conexão com o divino. Está sendo convidado a descobrir que essa conexão sempre existiu, independente das manifestações externas. É como um dançarino que, após dominar os passos básicos, não precisa mais contá-los em voz alta. O ritmo já está em seu corpo, em sua respiração, no pulsar do seu sangue. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Salmos 23, versos 1 e 2. Nestes versos, o salmista não fala de experiências extraordinárias, mas de uma presença constante e sustentadora que proporciona paz mesmo na simplicidade do cotidiano. Esta é a essência do que você está descobrindo agora, que o sagrado não habita apenas nos momentos de êxtase, mas nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes, na jornada contínua que é a vida com Deus. Você se sente estranhamente desconectada das pessoas que antes faziam parte do seu círculo mais íntimo. Conversas que antes fluíam naturalmente agora parecem superficiais. Lugares que costumavam trazer conforto parecem vazios de significado. E surge aquela pergunta inquietante no fundo do seu coração: por que me sinto tão sozinha? Em João 15, verso 19, Jesus nos alerta: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo? Antes eu vos escolhi do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. Este sentimento de desconexão não é um castigo divino, mas um sinal claro de que sua vibração mudou. Quando seu despertar espiritual termina, uma das experiências mais desconcertantes é a sensação de profundo isolamento que surge, mesmo estando cercada por pessoas. Não é coincidência, é propósito. Esta separação não é física, embora às vezes possa se manifestar assim, mas vibratória. Você não está mais operando na mesma frequência que muitos ao seu redor, e essa diferença se torna cada vez mais evidente em cada interação. Pense no povo de Israel quando foi libertado do Egito. Enquanto viviam como escravos, compartilhavam a mesma realidade que os egípcios, embora de perspectivas diferentes. Mas quando começaram sua jornada pelo deserto, entraram em um espaço liminar, um lugar entre mundos. Não eram mais escravos, mas ainda não haviam se tornado a nação que Deus planejava. Esta transição foi marcada por profunda solidão coletiva. Mesmo estando juntos, estavam separados de tudo o que conheciam. Por que nos tiraste do Egito para morrermos no deserto? Êxodo 14, verso 11. Clamaram eles em seu desespero, incapazes de compreender que o que parecia perda era preparação. Da mesma forma, você pode se sentir como se tivesse sido arrancada de um mundo familiar e lançada em um território desconhecido. Antigas amizades começam a se dissolver sem razão aparente. Conversas que antes pareciam significativas, agora soam vazias. Familiares podem olhar para você como se não a reconhecessem mais. Tornei-me um estranho para meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Salmo 69, verso 8. O salmista captou perfeitamente esta sensação de estar presente fisicamente, mas separado em essência daqueles que deveriam ser mais próximos. Uma mulher compartilhou como, após um período intenso de transformação espiritual, voltou para sua cidade natal para visitar amigos de longa data. Eles planejaram uma noite como nos velhos tempos, mesmos restaurantes, mesmas conversas, mesmas brincadeiras. Mas algo havia mudado.
Enquanto seus amigos riam e falavam sobre as mesmas coisas de sempre, ela sentia como se observasse tudo através de um vidro. Havia um abismo invisível separando-a daquele mundo que antes parecia tão sólido e real. Ao voltar para o hotel, chorou sozinha, não de tristeza, mas de um estranho misto de solidão e gratidão. Solidão por não pertencer mais. Gratidão por estar despertando para algo mais profundo. Esta sensação de desconexão não significa que você deva abandonar completamente suas relações anteriores. Jesus manteve contato com pessoas de todos os níveis de consciência espiritual, desde os discípulos mais próximos até os fariseus que o questionavam, desde os marginalizados pela sociedade até as autoridades religiosas. Mas ele sempre reconheceu que nem todos estavam prontos para receber a plenitude de sua mensagem. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16, verso 12. Da mesma forma, você precisa compreender que nem todas as pessoas em sua vida estão preparadas para acompanhar sua evolução espiritual, e isso não é falha delas ou sua. O que agora parece solidão será testemunho de um propósito maior em desenvolvimento. Como José, que foi separado de sua família e vendido como escravo no Egito, você pode estar passando por um período de isolamento que, mais tarde, revelará ter sido essencial para o cumprimento do seu propósito divino. José não compreendeu imediatamente por que estava sendo afastado de tudo o que conhecia e amava, mas anos depois pôde dizer a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, verso 20. Deus não permite nada sem razão. Se antigas conexões estão se dissolvendo, é para abrir espaço para relacionamentos que ressoarão com quem você está se tornando, não com quem você era. É como uma vinha que precisa ser podada para dar frutos melhores. A poda parece cruel no momento, remover ramos que ainda parecem vivos e produtivos. Mas o viticultor sabe que esta aparente perda resultará em maior vitalidade e frutos mais abundantes. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. João 15, verso 2. Essa transição raramente é suave. Pode haver confrontos dolorosos com pessoas que não compreendem suas mudanças. Podem surgir acusações de que você não é mais a mesma pessoa, como se isso fosse algo negativo. E de certa forma elas estão certas. Você não é mais a mesma. Passou por uma metamorfose espiritual e agora enxerga a realidade através de lentes diferentes. Isso pode parecer ameaçador para aqueles que ainda estão operando dentro dos mesmos padrões que você transcendeu. Jesus experimentou este mesmo tipo de rejeição quando voltou à sua cidade natal. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Mateus 13, versos 55 a 57. Aqueles que o conheciam antes de seu ministério não conseguiam reconciliar a imagem que tinham dele com a pessoa em que ele se transformou. A familiaridade criou uma barreira à compreensão de sua verdadeira natureza. De maneira semelhante, as pessoas que o conheceram antes podem ter dificuldade em aceitar quem você está se tornando. Elas se relacionam com a versão anterior de você, e quando essa versão começa a se dissipar, sentem-se confusas, talvez até traídas. Não porque você tenha feito algo errado, mas porque a transformação espiritual genuína desafia o status quo e força aqueles ao redor a confrontarem suas próprias escolhas e crenças. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Esta fase de desconexão não durará para sempre em sua forma atual. À medida que você se torna mais estável em sua nova frequência,
começará a atrair outras pessoas que ressoam com ela. Como um diapasão que, quando vibra em determinada frequência, faz com que outros diapasões próximos comecem a vibrar na mesma nota, sua presença começará a atrair aqueles que estão sintonizados com sua nova vibração. Um homem relatou como, após anos se sentindo deslocado em seu antigo círculo social, começou a encontrar, por acaso, pessoas que pareciam entendê-lo sem que muitas palavras fossem necessárias. Em um retiro espiritual, conheceu alguém que expressou exatamente os mesmos questionamentos que ele vinha tendo. Em uma livraria, uma conversa casual com um estranho se transformou em uma amizade profunda baseada em valores compartilhados. Em seu novo emprego, descobriu colegas que, como ele, buscavam um propósito maior em seu trabalho, não apenas recompensas materiais. O que antes era uma sensação de desconexão, tornou-se o catalisador para encontrar sua verdadeira comunidade espiritual. Este princípio de atração ressonante é descrito em Provérbios 27, verso 17. O ferro com o ferro se afia, e o homem afia o rosto do seu amigo. As novas conexões que surgirão em sua vida não serão baseadas apenas em circunstâncias compartilhadas ou interesses superficiais, mas em uma compatibilidade vibratória, almas que estão em jornadas similares, mesmo que as expressões externas dessas jornadas possam parecer diferentes. Não é coincidência, é propósito. Esta reestruturação de suas relações não é um efeito colateral indesejado de seu despertar espiritual, mas uma parte intencional do processo. Como um escultor que precisa remover o excesso de pedra para revelar a forma que já existe dentro dela, o divino está removendo de sua vida aquilo que não serve mais ao seu propósito maior. O que parece perda é preparação. Muitas vezes, precisamos criar espaço em nossas vidas antes que novas bênçãos possam entrar. É como esvaziar um copo antes de preenchê-lo com algo novo. O vazio temporário não é uma punição, mas uma necessidade. Eclesiastes 3, verso 1 a 8, nos lembra: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de calar e tempo de falar. Enquanto você navega por esta fase de transição relacional, é importante manter certos princípios em mente. Primeiro, não julgue aqueles que não conseguem acompanhar sua jornada. Assim como você não pode forçar uma semente a germinar antes do tempo, não pode forçar outros a compreenderem experiências para as quais ainda não estão preparados. Jesus instruiu seus discípulos: não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Mateus 7, verso 6. Isto não é elitismo espiritual, mas reconhecimento de que cada alma tem seu próprio timing divino. Segundo, pratique a compaixão, especialmente com aqueles que se sentem abandonados por suas mudanças. Eles não estão reagindo negativamente à sua evolução espiritual em si, mas ao medo da perda, à confusão, à sensação de serem deixados para trás. De sua perspectiva elevada, tente ver a situação com empatia, lembrando que você também já esteve em diferentes níveis de consciência em sua jornada. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3, verso 12. Terceiro, reconheça que algumas relações podem estar entrando em um período de dormência, não necessariamente terminando para sempre. Como as árvores que parecem morrer no inverno, apenas para florescer novamente na primavera, alguns relacionamentos podem precisar de um tempo de separação antes de se reconectarem em um nível diferente. O próprio Jesus se afastou periodicamente, até mesmo de seus discípulos mais próximos,
para conectar-se com sua fonte divina. Essas pausas não diminuíam seu amor por eles, mas fortaleciam sua capacidade de servi-los melhor. A história bíblica de Ruth e Noemi ilustra belamente como as relações podem se transformar através de transições espirituais. Quando Noemi decidiu retornar a Belém, após a morte de seu marido e filhos, disse às suas noras moabitas que voltassem para suas famílias. Orfa seguiu o conselho, mas Ruth respondeu: Não me forces a deixar-te ou a desviar-me de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, verso 16. Ruth não estava apenas escolhendo permanecer com sua sogra, estava abraçando uma transição espiritual completa. Nova terra, nova cultura, novo Deus. Sua disposição de deixar o familiar para entrar no desconhecido a colocou diretamente na linhagem do Messias. Da mesma forma, entre as pessoas em sua vida, haverá aquelas como Orfa, que seguirão seu próprio caminho, e aquelas como Ruth, que sentirão o chamado para acompanhá-lo em sua jornada espiritual, mesmo que isso signifique transformação profunda para elas também. Ambas as escolhas são válidas e devem ser honradas. O que agora parece solidão será testemunho do processo divino de refinamento em sua vida. Como o ouro que precisa ser separado da ganga para revelar seu verdadeiro valor, você está passando por um processo de refinamento relacional. Eu te acrisolarei, mas não como a prata. Provar-te-ei na fornalha da aflição. Isaías 48, verso 10. Este não é um processo punitivo, mas purificador. Uma mulher descreveu como, após seu despertar espiritual, sentiu-se compelida a se afastar temporariamente de seu círculo social para integrar as profundas mudanças que estava experimentando. Durante esse período de aparente solidão, manteve um diário onde registrava seus insights e transformações. 3 anos depois, quando algumas dessas antigas amizades começaram a se reconectar naturalmente, ela percebeu que aquele tempo de separação havia sido essencial. Não apenas para seu próprio crescimento, mas também para permitir que os outros a encontrassem em um novo nível de autenticidade. Os relacionamentos que se renovaram eram mais profundos, mais verdadeiros do que antes, construídos não em papéis sociais ou expectativas, mas em reconhecimento mútuo de almas. Deus não permite nada sem razão. As mudanças relacionais que você está experimentando são parte de um plano maior para alinhar sua vida externa com sua transformação interna. Como Paulo escreveu, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Esta renovação não se limita apenas a pensamentos e crenças. Estende-se a todas as áreas da vida, incluindo com quem e como você se relaciona. Quando seu despertar espiritual termina, você pode descobrir que certas dinâmicas familiares também começam a mudar. Padrões disfuncionais que antes você tolerava ou nem percebia agora se tornam evidentes. Papéis que você desempenhava automaticamente começam a parecer restritivos ou inautênticos. Isto pode criar tensão, especialmente em sistemas familiares rígidos que resistem à mudança. Jesus experimentou isto também, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. João 7, verso 5. Aqueles mais próximos de nós, muitas vezes, têm mais dificuldade em aceitar nossas transformações, precisamente porque têm um investimento maior na versão de nós que conhecem. Uma mulher compartilhou como, após sua transformação espiritual, voltou para a casa dos pais para uma reunião familiar. Automaticamente, todos esperavam que ela assumisse o mesmo papel de mediadora de conflitos que sempre desempenhara. Mas ela agora reconhecia como esse papel, embora parecesse útil na superfície,
Na verdade, permitia que padrões disfuncionais continuassem sem serem enfrentados. Quando ela gentilmente se recusou a intervir como de costume, houve confusão e até ressentimento. Foi um momento difícil, mas necessário, tanto para ela quanto para sua família, de reconhecer e começar a transformar dinâmicas que não serviam ao crescimento espiritual de ninguém. Esta renegociação de relacionamentos pode ser particularmente desafiadora em parcerias românticas. Quando um parceiro passa por um despertar espiritual profundo e o outro não, surge um desalinhamento que precisa ser abordado com sinceridade e compaixão. Paulo reconheceu este desafio ao aconselhar os coríntios sobre casamentos entre crentes e não crentes. Pois, que sabes tu, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, que sabes tu, ó marido, se salvarás tua mulher? 1 Coríntios 7, verso 16. Ele reconheceu que, embora o desalinhamento espiritual crie tensão, também oferece oportunidade para influência positiva e crescimento mútuo. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. À medida que você se estabelece mais firmemente em sua nova consciência, aprenderá a navegar pelas relações com maior equilíbrio, honrando sua verdade interna, enquanto mantém o coração aberto para conexões genuínas. Você desenvolverá o discernimento para reconhecer quais relacionamentos podem evoluir com você, quais precisam ser liberados com amor e quais novos estão alinhados com seu caminho. Não é coincidência, é propósito. Este período de reestruturação relacional está perfeitamente orquestrado para apoiar sua evolução contínua. Como escreveu Eclesiastes, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3, verso 11. Há uma inteligência maior operando através deste processo aparentemente caótico de desconexão e reconexão. Jesus nos lembrou: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, verso 21. De maneira semelhante, nem todas as pessoas que chamam seu nome ou clamam por sua atenção estão realmente alinhadas com seu caminho espiritual. Parte do seu crescimento envolve discernir quem realmente ressoa com a verdade de quem você está se tornando, não apenas com a familiaridade de quem você era. Um homem compartilhou como, após seu despertar espiritual, sentiu-se culpado por não conseguir manter certas amizades como antes. Ele continuou a forçar essas conexões por senso de obrigação, mesmo sentindo que haviam se tornado energeticamente drainantes. Durante uma meditação profunda, recebeu a mensagem: você não é responsável pela jornada espiritual de ninguém além da sua própria. Amar alguém não significa permanecer onde você não pertence mais. Esta compreensão o libertou para honrar suas antigas conexões sem precisar permanecer enredado nelas, criando espaço para relacionamentos mais alinhados com seu novo ser. O que parece perda é preparação. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando se encaixar, comprometendo sua verdade interior para manter conexões externas. Seu despertar espiritual inverteu essa equação. Agora, a conexão interna com o divino se tornou sua prioridade e as relações externas estão sendo reorganizadas para refletir essa nova realidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. Enquanto navega por essas mudanças relacionais, lembre-se: você não está sozinha, mesmo quando se sente isolada. A sensação de solidão é uma ilusão criada pela mente que ainda não compreendeu completamente a natureza de sua conexão com tudo o que existe. Em quem também vós estáis sendo juntamente edificados para a habitação de Deus em espírito. Efésios 2, verso 20
e 2. Você está sendo integrada em um tecido de conexões mais amplo e significativo, que transcende o isolamento aparente. A história de Elias ilustra este princípio. Após sua vitória no Monte Carmelo, fugiu para o deserto sentindo-se completamente sozinho e abandonado. Só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. 1 Reis 19, verso 10. Lamentou-se. Mas Deus o corrigiu, revelando que havia 7.000 em Israel que não haviam dobrado os joelhos a Baal. Elias não estava sozinho como pensava. Havia toda uma comunidade invisível de almas afins que ele ainda não havia reconhecido. Da mesma forma, sua aparente desconexão não significa isolamento completo. Existe toda uma rede de almas em jornadas similares, alguns que você já conheceu, outros que ainda encontrará, e muitos com quem se conecta em níveis invisíveis aos olhos físicos. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Romanos 12, verso 5. Quando seu despertar espiritual termina e as relações começam a se transformar, você está sendo convidada a uma compreensão mais profunda de comunidade verdadeira, uma que não se baseia em proximidade física, laços de sangue ou histórias compartilhadas, mas em ressonância espiritual. Esta nova forma de conexão transcende as limitações dos relacionamentos convencionais, permitindo intimidade autêntica mesmo com aqueles que acabou de conhecer e criando pontes de compreensão que superam barreiras de idade, cultura e experiência de vida. Uma mulher descreveu como, após seu despertar espiritual, viajou sozinha para um país estrangeiro. Em um pequeno café, começou uma conversa casual com uma idosa local que não falava seu idioma. Apesar da barreira linguística, experimentou uma comunicação profunda que transcendia as palavras. Um reconhecimento mútuo de almas que haviam caminhado sendas similares, embora em contextos completamente diferentes. Aquela breve conexão de 2 horas com uma estranha lhe trouxe mais compreensão e conforto do que anos de conversas com algumas pessoas que conhecia há décadas. O que agora parece solidão será testemunho da preparação divina. Como João Batista, que passou anos no deserto antes de iniciar seu ministério, ou como Paulo, que se retirou para a Arábia após sua conversão, este período de aparente isolamento está forjando em você qualidades que serão essenciais para sua próxima fase. A solidão é o crisol onde sua nova identidade está sendo solidificada, livre das expectativas e projeções dos outros. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, verso 1. Este esconderijo não é um lugar de isolamento permanente, mas um santuário temporário onde você é nutrida e preparada. É o útero espiritual onde sua nova forma está sendo gestada antes de nascer para o mundo. Deus não permite nada sem razão. Se antigas conexões estão se dissolvendo e novas ainda não se materializaram completamente, confie no timing divino. Como o fazendeiro que entende os ritmos das estações, sabendo que há tempo para arar, tempo para plantar e tempo para colher, compreenda que suas relações também seguem ciclos divinos que não podem ser apressados. À medida que você avança nesta fase de transição relacional, mantenha seu coração aberto, mas suas fronteiras claras. Jesus exemplificou este equilíbrio. Estava disponível para muitos, mas íntimo com poucos, compassivo com todos, mas não igualmente envolvido com cada pessoa que cruzava seu caminho. Ele discernia constantemente a quem, quando e como se conectar, sempre guiado por sua comunhão interna com o Pai. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 5, verso 30. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. As conexões que agora se desfazem e aquelas que estão surgindo
São parte de um plano maior para alinhar cada aspecto de sua vida com sua verdadeira natureza e propósito. Nem todos que faziam parte de sua jornada anterior estão destinados a continuar com você. E isso não diminui o valor ou o significado daquelas relações em seu tempo. Como Jesus disse aos discípulos antes de sua ascensão: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Mateus 28, verso 20. Em meio às mudanças e transições, há uma presença constante que nunca o abandona, uma conexão inabalável que transcende todas as outras. É nesta comunhão primordial que você encontra força para navegar pela reestruturação de suas relações terrenas. Não é coincidência, é propósito. Cada pessoa que entra e sai de sua vida traz lições específicas. Cada conexão serve a um propósito divino, alguns por uma estação, outros por toda a vida. Aprenda a honrar cada relação pelo que ela é, sem tentar transformá-la em algo que não foi destinada a ser. O que parece perda é preparação para uma compreensão mais profunda de amor e comunidade. Você está sendo preparada para experimentar relacionamentos baseados não em necessidade ou hábito, mas em escolha consciente e alinhamento espiritual. Conexões que nutrem sua alma em vez de drenar sua energia, que amplificam sua luz em vez de obscurecê-la. Você sente tudo com uma intensidade que às vezes parece insuportável. Lugares que antes eram apenas espaços agora parecem vivos com energia. Pessoas que encontra não são mais apenas indivíduos, mas campos complexos de emoção e intenção que você capta instantaneamente. E aquela pergunta surge em seu coração: por que me tornei tão sensível a tudo? Em 1 Coríntios 2, verso 14 a 15, Paulo explica: "Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido." Esta sensibilidade ampliada não é uma falha em seu sistema, mas um sinal claro de que seus sentidos espirituais despertaram plenamente. Quando seu despertar espiritual termina, uma das transformações mais profundas é a intensificação da sua percepção energética. É como se um novo órgão sensorial tivesse sido ativado, permitindo que você capte dimensões da realidade que antes passavam despercebidas. Não é coincidência, é propósito. Esta sensibilidade refinada é uma ferramenta divina, não uma vulnerabilidade a ser temida ou suprimida. Pense em Samuel, quando criança, dormindo no templo. 3 vezes foi despertado por uma voz chamando seu nome, e 3 vezes correu até Eli, pensando que era o sacerdote quem o chamava. Finalmente, Eli percebeu que era o Senhor falando diretamente com o menino e o instruiu: "Vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, que o teu servo ouve." 1 Samuel 3, verso 9. Como Samuel, você está aprendendo a distinguir e interpretar vozes e impressões que sempre estiveram presentes, mas que antes não conseguia identificar claramente. Esta sensibilidade aumentada geralmente começa como uma experiência desconfortável. Você pode se encontrar sobrecarregada em lugares com muitas pessoas, exausta após conversas que antes pareciam energizantes, ou inexplicavelmente afetada pelo humor de estranhos. Ambientes que antes pareciam neutros, agora podem parecer opressivos ou elevadores, dependendo da energia que contém. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Salmos 19, versos 1 a 3. Você está começando a ouvir esta linguagem silenciosa da criação, a perceber a comunicação constante que ocorre além das palavras.
Uma professora compartilhou como, após seu despertar espiritual, entrar em sua sala de aula se tornou uma experiência completamente diferente. Antes, via apenas rostos e comportamentos externos. Agora, podia sentir imediatamente o campo emocional coletivo da turma. Se havia ansiedade sobre uma prova, excitação por um evento próximo, tensão devido a conflitos entre alunos ou calma receptiva. Esta percepção aumentada inicialmente a sobrecarregava, mas com o tempo, aprendeu a usá-la para ajustar sua abordagem de ensino momento a momento, criando um ambiente muito mais responsivo e eficaz. O que parecia perda de energia tornou-se seu maior recurso pedagógico. Esta sensibilidade ampliada é mencionada várias vezes nas Escrituras como uma característica dos espiritualmente despertos. Eliseu podia perceber eventos ocorrendo a quilômetros de distância e conhecer os planos secretos do rei da Síria, segundo Reis 6, versos 8 a 12. Jesus frequentemente conhecia os pensamentos daqueles ao seu redor. Paulo fala de discernimento espiritual como um dom que permite avaliar todas as coisas. 1 Coríntios 2, verso 15. O que você está experimentando não é novo na história espiritual da humanidade, mas parte de um despertar de faculdades que sempre foram nosso direito divino de nascença. Deus não permite nada sem razão. Esta sensibilidade aumentada tem múltiplos propósitos em sua vida. Primeiro, serve como um sistema de navegação refinado, permitindo que você discirna quais ambientes, relacionamentos e atividades estão alinhados com seu bem-estar e propósito mais elevado. Como Paulo instruiu, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, verso 21. Sua capacidade de sentir energias sutis permite que você faça escolhas mais conscientes sobre onde investir seu tempo e energia. Segundo, esta sensibilidade é uma ferramenta para serviço compassivo. Quando você pode sentir o que outros estão experimentando em um nível mais profundo, pode responder com precisão às suas necessidades reais, não apenas às aparentes. Jesus demonstrou esta capacidade continuamente, percebendo a fé da mulher com fluxo de sangue em meio a uma multidão que o pressionava, Marcos 5, versos 25 a 34. Reconhecendo a luta interior de Nicodemos antes que ele expressasse suas perguntas, João 3. Discernindo a verdadeira sede espiritual da mulher samaritana, além de sua máscara defensiva, João 4. Um médico relatou como, após seu despertar espiritual, sua prática clínica se transformou completamente. Além dos sintomas físicos e do histórico médico, começou a perceber padrões energéticos e bloqueios emocionais em seus pacientes. Inicialmente, temia que esta percepção adicional pudesse interferir em seu julgamento médico convencional. Mas com o tempo, descobriu que esta sensibilidade ampliada complementava seu treinamento, permitindo uma abordagem verdadeiramente holística que produzia resultados notáveis. Ele não abandonou a medicina tradicional, mas a integrou com sua compreensão energética, oferecendo aos pacientes não apenas tratamento para seus corpos, mas presença compassiva para suas almas. O que agora parece solidão será testemunho de sua função como ponte entre mundos. Esta sensibilidade refinada o coloca em uma posição única, capaz de compreender tanto as realidades invisíveis quanto as visíveis, traduzindo entre elas. Como José, que podia interpretar sonhos, ou Daniel, que compreendia visões, você está desenvolvendo a capacidade de navegar em múltiplos níveis de consciência e comunicar o que percebe de maneira significativa para outros. Esta posição de ponte frequentemente vem com um senso de responsabilidade. Ezequiel foi chamado como atalaia sobre a casa de Israel, Ezequiel 3, verso 17, com a tarefa solene de transmitir avisos divinos ao povo. De maneira semelhante, sua sensibilidade aumentada
pode fazer com que você perceba dinâmicas que outros não veem, tanto positivas quanto problemáticas. Discernir quando e como compartilhar estas percepções torna-se uma parte crucial de seu aprendizado. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O que inicialmente pode parecer um fardo, sentir demais, perceber demais, ser afetado por energias que outros nem notam, eventualmente revelará ser um sistema de orientação sofisticado. É como quando alguém aprende a navegar usando as estrelas. O que antes parecia um céu noturno indecifrável torna-se um mapa preciso para a jornada. Uma mulher conta como, nos primeiros meses após seu despertar espiritual, tornou-se tão sensível que mal conseguia frequentar espaços públicos. Shopping centers, transportes públicos e até reuniões familiares a deixavam exausta e sobrecarregada. Frustrada, perguntou a Deus por que estava experimentando algo tão debilitante. Durante uma meditação profunda, recebeu a compreensão de que estava em um período de recalibração, como um instrumento musical sendo afinado para uma nova frequência. A sensibilidade não seria sempre tão avassaladora. Era intensa naquele momento porque ela estava aprendendo a ajustar seu novo equipamento. Esta compreensão trouxe paciência e uma abordagem mais curiosa às suas experiências. Com o tempo, aprendeu a modular sua receptividade, mantendo fronteiras energéticas saudáveis, enquanto ainda acessava sua percepção ampliada quando necessário. A intensificação da sensibilidade também se estende ao seu próprio corpo físico. Você pode notar mudanças em como certos alimentos te afetam, novos níveis de sensibilidade a substâncias químicas, em produtos de limpeza ou cosméticos, ou uma percepção mais aguda de desequilíbrios sutis em seu bem-estar físico. Paulo reconheceu a profunda conexão entre o físico e o espiritual quando escreveu: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, verso 19. Não é coincidência, é propósito. Seu corpo está se tornando um instrumento mais refinado para sua consciência expandida. Assim como um violinista precisa de um violino bem afinado para expressar plenamente a música, seu espírito despertado precisa de um veículo físico sintonizado com frequências mais sutis. Esta reconexão entre corpo e espírito é parte do plano divino para restaurar a integração original perdida na queda. Esta reconexão nem sempre é um processo suave. Pode envolver períodos de desconforto físico, mudanças inexplicáveis em padrões de sono ou apetite, ou uma sensação temporária de não pertencer ao próprio corpo. Isso ocorre porque seu campo energético está se realinhando para acomodar sua consciência expandida. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8, verso 22. Seu corpo é parte desta criação que está sendo renovada e transformada. Um sacerdote compartilhou como, após seu despertar espiritual, desenvolveu uma sensibilidade tão aguçada durante os sacramentos que podia perceber as transformações energéticas ocorrendo não apenas no pão e no vinho durante a Eucaristia, mas também nos corações dos fiéis que recebiam a comunhão. Esta percepção ampliada inicialmente o distraía da liturgia, mas eventualmente se tornou uma dimensão profunda de seu ministério, permitindo que ele servisse com uma presença muito mais consciente e responsiva. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, verso 10. O que parece perda é preparação. Se você precisou abrir mão de certos ambientes, substâncias ou atividades que seu corpo ou campo energético não tolera mais, saiba que este aparente sacrifício está abrindo espaço para experiências muito mais ricas e alinhadas. É como um músico que abandona instrumentos inferiores após experimentar o som de um Stradivarius, não por elitismo, mas por reconhecer a diferença na qualidade da ressonância.
À medida que sua sensibilidade se expande, você também pode experimentar uma maior percepção da interconexão de todas as coisas. As aparentes divisões entre você e os outros, entre humanidade e natureza, entre o visível e o invisível, começam a se dissolver. Esta consciência da unidade fundamental de toda a criação é profundamente bíblica. Paulo fala de Cristo como aquele em quem todas as coisas subsistem, Colossenses 1, verso 17, e através de quem Deus reconciliará consigo mesmo todas as coisas, Colossenses 1, verso 20. Um naturalista descreve como, após seu despertar espiritual, sua conexão com o mundo natural se transformou completamente. O que antes era apreciação intelectual da natureza tornou-se comunhão direta. Caminhando por uma floresta, não apenas observava árvores como objetos separados, mas sentia-se parte de uma consciência viva e interconectada. Esta percepção expandida não contradisse seu conhecimento científico, na verdade, o enriqueceu, permitindo que ele compreendesse padrões ecológicos de maneiras que transcendiam a análise puramente racional. Porque as coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Romanos 1, verso 20. Deus não permite nada sem razão. Esta sensibilidade expandida à interconexão de toda a vida o alinha mais plenamente com a perspectiva divina. Em Gênesis, vemos que após cada ato de criação, Deus viu que era bom, mas apenas depois de criar tudo. Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, verso 31. Há uma bondade que emerge não apenas das partes individuais da criação, mas de suas relações e interações, a teia da vida como um todo. Sua percepção ampliada está lhe permitindo experimentar essa bondade interconectada que antes estava além de sua consciência. Quando seu despertar espiritual termina e sua sensibilidade se intensifica, você também pode notar uma percepção mais aguda dos reinos invisíveis. As Escrituras falam constantemente da realidade de forças espirituais, tanto angelicais quanto demoníacas, operando além da percepção física ordinária. Paulo lembra que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 12. Esta consciência expandida dos reinos espirituais não é algo a temer, mas um aspecto natural da maturidade espiritual. Jesus prometeu que seus seguidores fariam obras ainda maiores que as dele. João 14, verso 12. E entre seus próprios ministérios estava o claro discernimento e autoridade sobre forças espirituais. Sua sensibilidade aumentada é parte do cumprimento desta promessa em sua vida. Uma ministra descreveu como, após seu despertar espiritual, começou a perceber claramente as forças espirituais operando em situações de aconselhamento pastoral. Em vez de ver apenas comportamentos problemáticos ou circunstâncias difíceis, podia discernir raízes espirituais mais profundas, padrões geracionais, influências negativas ou bênçãos não reconhecidas. Esta percepção transformou completamente sua abordagem ao ministério, permitindo que ela orasse e aconselhasse com muito maior precisão e eficácia. O que antes parecia uma sensibilidade avassaladora, tornou-se seu maior dom para servir. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O aumento de sensibilidade que você experimenta agora está preparando você para seu verdadeiro propósito e ministério. Como José, cujos sonhos proféticos inicialmente pareciam apenas trazer problemas e separação. Sua percepção expandida acabará se revelando essencial não apenas para seu próprio bem-estar, mas para o benefício de muitos outros. O que agora parece solidão será testemunho de como Deus opera nas profundezas
antes de manifestar na superfície. Elias teve que aprender a ouvir a voz mansa e delicada, 1 Reis 19, verso 12, antes de receber sua próxima missão. De maneira semelhante, você está sendo treinado para perceber as operações sutis do espírito que precedem manifestações visíveis. Parte deste treinamento envolve aprender a gerenciar e equilibrar sua sensibilidade ampliada. Jesus, embora perfeitamente sintonizado com as necessidades espirituais e emocionais ao seu redor, também sabia quando se retirar para lugares solitários para orar. Lucas 5, verso 16. Ele mantinha fronteiras saudáveis, não atendendo a todas as demandas, não curando a todos em cada cidade, não permitindo que as expectativas dos outros determinassem suas ações. De maneira semelhante, você precisa desenvolver práticas que lhe permitam navegar no mundo com sua sensibilidade ampliada, sem ficar sobrecarregado. Isto pode incluir momentos regulares de solitude e silêncio, atenção cuidadosa a seu ambiente físico, consciência de quem e o que você permite em seu espaço energético e técnicas específicas para limpar e reequilibrar seu campo quando necessário. Um empreendedor social relatou como, depois que sua sensibilidade se intensificou, precisou redesenhar completamente seu espaço de trabalho e suas rotinas. Inicialmente resistiu a estas mudanças, vendo-as como indulgências ou distrações de seu trabalho real. Mas logo descobriu que criar um ambiente energeticamente limpo e praticar rituais regulares de autocuidado não eram luxos, mas necessidades para sustentar seu serviço expandido ao mundo. Quando honrou estas necessidades, sua eficácia aumentou dramaticamente, mesmo enquanto trabalhava menos horas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Salmos 23, versos 1 a 3. Não é coincidência, é propósito. Esta sensibilidade intensificada está alinhando você mais plenamente com os ritmos naturais da criação e com o próprio coração de Deus. O profeta Jeremias escreveu que o Senhor diz: "Não sou eu um Deus de perto, diz o Senhor, e não também um Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor." Jeremias 23, versos 23 a 24. Sua consciência expandida está começando a refletir, em escala humana, esta onisciência divina. Isaías profetizou sobre o Messias: "E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos." Isaías 11, versos 2 e 3. Jesus operava a partir de uma percepção que transcendia os sentidos físicos, e como seus seguidores, estamos sendo chamados a desenvolver faculdades similares. Uma conselheira espiritual compartilhou como sua sensibilidade aumentada inicialmente a fez duvidar de suas próprias percepções. Quando começou a saber coisas sobre seus clientes que eles ainda não haviam compartilhado, ou a sentir emoções que eles estavam suprimindo, questionou se estava projetando ou imaginando. Mas repetidas confirmações a convenceram de que estava acessando informações reais através de canais que transcendiam a comunicação verbal. Com tempo e prática, aprendeu a confiar nestas impressões sem se apegar a elas, oferecendo-as gentilmente como possibilidades para exploração, em vez de imposições ou diagnósticos. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A um é dada a palavra da sabedoria, a outro, a palavra do conhecimento, a outro, o dom de discernir espíritos. 1 Coríntios 12, versos 4, 8 e 10. O que parece perda é preparação.
Se você precisou se afastar de certas atividades, ambientes ou relações que agora parecem dissonantes com sua sensibilidade refinada, entenda que este aparente estreitamento de suas opções é, na verdade, uma focalização poderosa. Como um rio que se torna mais forte quando suas margens se estreitam, sua energia está sendo canalizada para direções específicas que se alinham com seu propósito divino. Parte deste propósito emergente frequentemente envolve serviço de uma natureza que não poderia ter antecipado. A intensificação da sua sensibilidade não é principalmente para seu benefício pessoal, mas para capacitá-lo a servir de maneiras precisas e poderosas. Como Jesus, que conhecendo seus pensamentos, Mateus 12, verso 25, podia responder não apenas às palavras faladas, mas às perguntas não formuladas e às necessidades não expressas, sua percepção refinada permite que você ofereça o tipo de presença que alcança o coração das questões. Um terapeuta descreveu como, após seu despertar espiritual, sua prática clínica se transformou completamente. Além das técnicas terapêuticas que havia estudado, começou a receber insights intuitivos sobre a verdadeira natureza das lutas de seus clientes, muitas vezes percebendo padrões e conexões que ultrapassavam o que havia sido verbalizado. Quando oferecia estes insights, sempre com humildade e como possibilidades, não diagnósticos absolutos, frequentemente testemunhava momentos de reconhecimento profundo que catalisavam avanços significativos. O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Provérbios 18, verso 15. Deus não permite nada sem razão. A sensibilidade ampliada que você está experimentando agora é parte de um despertar de potenciais dormentes na consciência humana. Faculdades que refletem mais plenamente nossa verdadeira natureza, como seres criados à imagem de Deus. Jesus referiu-se a estas possibilidades quando disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. João 14, verso 12. Quando seu despertar espiritual termina e sua sensibilidade se intensifica, você está entrando em uma nova fase de cocriação consciente com o divino. Não mais um receptor passivo de impulsos espirituais, você se torna um participante ativo, usando sua percepção refinada para alinhar suas escolhas, palavras e ações mais precisamente com o fluxo da vontade divina. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, verso 13. Esta cocriação não é governada pelo ego ou por ambições pessoais, mas emerge naturalmente de um estado de rendição ao propósito maior. Como Jesus que disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5, verso 30. Você descobre uma forma paradoxal de poder que vem da submissão à sabedoria mais elevada que flui através de você. Uma artista relata como, após seu despertar, sua relação com o processo criativo mudou fundamentalmente. Em vez de lutar para gerar ideias ou forçar resultados, descobriu uma forma de colaboração com o que chamava de inteligência criativa universal. Sua sensibilidade refinada permitia que detectasse sutis correntes de inspiração, e seu trabalho se tornou menos uma expressão de visão pessoal e mais um ato de tradução da beleza e verdade que percebia aguardando manifestação. Os resultados transcendiam o que poderia ter produzido através de esforço e planejamento sozinha. Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1, verso 17. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Esta intensificação da sensibilidade está lhe preparando para uma forma mais elevada de discipulado. Uma que não depende apenas de seguir regras ou princípios externos, mas de responder momento a momento
aos movimentos sutis do espírito. É o cumprimento da promessa de Jeremias: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, verso 33. O que agora parece solidão será testemunho do seu alinhamento com realidades espirituais que a maioria ainda não percebe conscientemente. Como Noé, que construiu uma arca em terra seca baseado em uma percepção que outros não compartilhavam, você pode se encontrar respondendo a intuições e direções divinas que parecem não fazer sentido para aqueles ao seu redor. Esta aparente solidão é, na verdade, um sinal de que você está sintonizado com uma frequência diferente, uma que eventualmente se manifestará de maneiras visíveis e confirmáveis para todos. Não é coincidência, é propósito. Tudo o que você está experimentando, a sensibilidade aumentada, as mudanças em relacionamentos, a clareza crescente sobre seu caminho, está perfeitamente orquestrado para prepará-lo para a próxima fase de sua jornada espiritual. O fim do despertar não é o fim da história, mas apenas o verdadeiro começo. Assim como o povo de Israel teve que passar pelo deserto, um período de desconforto, purificação e preparação, antes de entrar na terra prometida, você está passando por uma fase necessária de refinamento. Sua sensibilidade intensificada é parte deste refinamento, afiando sua capacidade de discernir e alinhar-se mais plenamente com o propósito divino para a sua vida. O que parece perda é preparação para algo muito maior que está por vir. Como Jesus ensinou na parábola do grão de trigo: em verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12, verso 24. Certas facetas de sua vida anterior, relacionamentos, ambientes, atividades, identidade, podem precisar morrer para que seu verdadeiro propósito possa emergir plenamente. Uma professora de yoga descreve como, após seu despertar espiritual, sua sensibilidade ao corpo tornou-se tão refinada que precisou completamente reinventar sua maneira de ensinar. Práticas que antes ensinava mecanicamente, baseadas apenas no que havia aprendido de seus professores, agora eram informadas por uma percepção direta das necessidades energéticas de seus alunos. Isto a levou inicialmente a questionar tudo o que pensava saber, criando um período desconfortável de incerteza profissional. Mas ao se render a esta nova forma de percepção, descobriu uma abordagem ao ensino que era simultaneamente mais intuitiva e mais precisa, alcançando seus alunos em níveis que a técnica sozinha nunca poderia. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu espírito é bom. Guia-me por terra plana. Salmo 143, verso 10. Deus não permite nada sem razão. Cada aspecto de sua experiência atual, dos desafios às bênçãos, da solidão à conexão renovada, da sensibilidade avassaladora à percepção refinada, está trabalhando junto para moldar você para um propósito que talvez ainda esteja apenas começando a vislumbrar. Agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, verso 12. A intensificação da sua sensibilidade é um sinal claro de que o véu entre os reinos visível e invisível está se tornando mais fino em sua experiência. Você está aprendendo a operar simultaneamente em múltiplas dimensões da realidade, ou como Paulo colocou, a viver no espírito, mesmo enquanto ainda habita na carne. Gálatas 5, verso 16. Esta dupla cidadania, pertencendo tanto ao mundo terreno quanto ao reino espiritual, é exatamente o que Jesus demonstrou e o que seus seguidores são chamados a emular. Quando seu despertar espiritual termina e sua sensibilidade atinge novos níveis de refinamento, não está alcançando um estado final,
mas entrando em um processo contínuo de evolução. Como Paulo escreveu, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3, verso 18. Cada nova percepção, cada ajuste em sua compreensão, cada refinamento de sua sensibilidade é mais um passo nesta transformação contínua. O fim do despertar espiritual não é o fim da jornada, mas o verdadeiro início da vida para a qual você foi criado. Os desafios que enfrenta agora, o gerenciamento de sua sensibilidade ampliada, a navegação de relacionamentos transformados, a descoberta de seu propósito único, são todos parte de seu treinamento para uma forma mais plena de existência. Não é coincidência, é propósito. O que agora parece solidão será testemunho. O que parece perda é preparação. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Deus não permite nada sem razão.